Boa noite, Diniz. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco sobre o que tem faltado a esse time. No ano passado, muitos de seus jogadores e até mesmo jogadores da seleção brasileira falou muito sobre que você trabalhar. O técnico que mais trabalha, o Fluminense é o time que mais treina. Hoje, nessa temporada, o torcedor não tem acesso aos seus treinos diariamente. Eu quero saber o que tem faltado para esse time decolar depois de 6 jogos sem vencer. Bom, primeiramente, boa noite. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. No último jogo contra o Botafogo já teve um questionamento parecido. Acho que a gente precisa melhorar em muita coisa. E de fato a gente trabalha muito mesmo. Eu acredito muito no time, acredito muito nos jogadores, para a gente se ajustar e sair dessa situação péssima que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai continuar trabalhando para buscar soluções. É isso. Diniz, aqui por gentileza. Claro que você acabou de responder que a parte técnica não está te agradando. Não é a primeira vez que você se manifesta desta forma, né? Que tentar encontrar soluções, tentar se reinventar no sentido de que as pessoas te entendam melhor, né? Ou a tática que você costuma passar. Deixa eu só lhe perguntar, você como psicólogo também e como gestor de grupo, você percebe um grupo dividido? Com toda sinceridade, dividido não no sentido de um não dar com o outro, enfim e tal, mas, sabe, de ter cabeças diferentes, pessoas diferentes que chegaram ao patamar, chegaram ao estágio, ganharam, conquistaram, mas agora tem alguma coisa externa que possa estar atrapalhando? Não, muito pelo contrário. O que o time tem de bom é um time extremamente unido e que está passando por uma dificuldade. Tem muitos elementos que a gente já mencionou em outras entrevistas. Os 6 meses do ano, a gente está jogando muito abaixo do nível que a gente, de maneira geral, do nível que a gente deveria jogar. Mas o que você questionou, no fundo, é um dos pilares centrais positivos do time, e é daí da onde eu acredito muito que a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de jogar e poder sair dessa situação. Boa noite, Diniz. Lucas Mal, da Litoral News. Eu queria perguntar sobre a partida de hoje, principalmente, qual é a sua análise do jogo de hoje? O Fluminense só foi finalizar a primeira bola mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, um time que teve pouquíssimo volume, o time ainda mais no Maracanã sempre foi muito forte na parte ofensiva e hoje teve muita dificuldade para criar oportunidades. Eu queria saber sobre você, a análise do jogo de hoje e a dificuldade do Fluminense até em criar jogadas. A gente fez uma partida abaixo na parte de criação, estava seguro defensivamente, a gente não tinha sofrido nada praticamente no primeiro tempo e estava de fato com dificuldade de criar. O principal motivo para isso, me perguntar, é a queda de confiança hoje que o time tem, pelos resultados adversos, todo mundo querendo acertar e a gente errando tecnicamente muita coisa que a gente não costuma errar. E se a gente erra tecnicamente, muito passe, o time não consegue desenvolver para poder chegar na frente e criar a situação de gol. E é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, a gente já está trabalhando nisso, para garantir que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, de coesão na hora de jogar e saber passar por esse momento. E como eu disse anteriormente na pergunta do seu colega, a parte que eu mais confio no time é a capacidade desse time se juntar e fazer coisas difíceis. Carvalho da Band News FM. Diniz, à beira do campo hoje eu consegui perceber um movimento da torcida de acordo com a saída de bola do Fluminense. Quando o time tocava para frente, aplausos. Quando tocava para trás, vaias. A todo momento, até um momento chegaram a levantar uma faixa em um recado para os jogadores, e aí ela foi abaixada, levantada. Primeiro, você está aberto a uma mudança na saída de jogo, na maneira com que o Fluminense sai? E segundo, eu queria que você, como uma pessoa que é próxima ao Germancano, falasse um pouco como é que ele está se sentindo, tendo em vista que 2022, no final do primeiro semestre, ele fez 21 gols, 2023, primeiro semestre, ele terminou os 6 meses com 25 gols e estamos agora na metade do sexto mês de 2024 e ele tem 5 gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso e desse movimento da torcida que hoje não vem em grande número. Só um minutinho, Luiz.
Uma pergunta, por favor, tá? Senão não consegue fazer tudo, tá? Eu tinha pedido isso, mas não. Sobre o Cano, ele também está passando por um momento difícil como time, o cara acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que eu cheguei aqui. Ele viveu o apogeu da sua carreira até agora, o ano passado. E quando a gente volta, quando acontece esse tipo de evento, é sempre mais difícil a gente retomar. Ele está se esforçando ao máximo. É um jogador que a gente acredita muito e ele está lutando para poder readquirir a melhor forma. Teve um problema, voltou um pouco, todo mundo voltou por conta da nossa temporada do ano passado, um pouco de atraso. Aí logo quando ele voltou, ele estava começando a entrar em forma, teve um problema no joelho. Aí no jogo de juventude ele sentiu um pouco adutor. E o Cano praticamente, até então, desde que eu estou aqui, ele não ficava fora de treino nem de jogo nenhum. Então estava tudo, nesse sentido também, um pouco mais fácil para ele. Mas a gente é um cara que a gente é muito grato por tudo. É um grande ser humano de dedicação e que fez muita coisa pela gente, pelo clube. E é um lutador. Então a gente tem que continuar lutando e lutando junto. Em relação a esse movimento para mim não é um movimento novo. Tua pergunta, ela tem uma certa pertinência, mas é uma coisa, o jeito do time jogar. É que você não é a torcida, né? Você é um cara que está no meio do futebol, você é um jornalista e está fazendo a pergunta. Assim, a torcida, ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, a torcida do Fluminense, se ela vaiar do começo ao final do jogo, se ela me xingar, e ela está certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. E eu tenho uma frustração nesse momento muito grande por não entregar para a torcida o que a torcida merece. Independe do que vai acontecer para frente. Eu tenho um carinho enorme pela torcida do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu estou fazendo. E tudo que eu consegui na minha vida, o jeito de jogar, está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. É por isso que está sendo questionado. Oi? Você quer perguntar mais? Você acha que está na hora de mudar? Está na hora de mudar. Desde que eu olha só. Então você praticamente, depois você vê se você vai receber pergunta de novo para mim. Desde que eu comecei minha carreira, essa pergunta que você fez está achando uma novidade. Desde que eu comecei minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. E você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Porque eu já falei muitas vezes. Então, você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim... É quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, daí você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é um problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Do elenco, e você é um cara que se preocupa bastante com a questão mental de jogadores, enfim, extracampo. Hoje a gente pôde observar alguns destemperos de alguns jogadores do Fluminense. Como você reage, por exemplo, à atitude, por exemplo, do seu capitão, Felipe Melo, que no final teve até uma agressão ali a um profissional do Atlético Goianiense? Como você lida com isso para a sequência da temporada, num momento tão tenso que o Fluminense tem vivido atualmente? Eu lido bem com isso. O Felipe é um cara assim que tem uma relação extremamente positiva com ele, um cara que tenta defender o clube. Eu não vi o lance em si, e se ele errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar
fazer as coisas. E você falou de falta de confiança, é normal ter falta de confiança quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeito e começa a vaiar, mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem, é o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça.